Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando aí. Estamos começando a nossa 17ª aula hoje. Que todos sejam bem-vindos aí. Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja presente na vida de cada um. Como é bom estarmos aqui nessa nossa aula, então nós vamos aprender um pouquinho mais. Acho que vocês estão vendo os slides aí, estão me ouvindo bem, né? Sim. Perfeito. Tá. Então nós paramos aqui, a gente estava preenchendo aqui algumas perguntas, tá? Então vamos continuar nossas perguntas, vamos terminar de fechar essas perguntas aí, então vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Então vamos lá, nós estamos fazendo aí a gente estava fazendo uma comparação entre a lei de Jesus e a lei de Moisés. Qual que é a diferença entre as duas? Nós vimos que a lei de Moisés, ela foi dada para quem? Para o povo israelita, para os israelitas, enquanto eles estavam lá no Monte Sinai, então era uma grande nação, e eles partiram para a terra prometida, e quando eles apossaram-se da terra, Deus acabou cumprindo a segunda promessa que ele fez para Abraão. Então, Moisés acabou repetindo as leis para que o povo pudesse sempre andar nelas, meditando dia e noite, vivendo em cima da lei, observando a lei para que tudo fosse bem, para que tudo desse bem na vida deles, nos familiares, enfim, e para que também as outras nações não o acomodassem. E Deus deixou bem claro para eles: olha, não façam aliança com nenhuma nação vizinha, para que vocês não venham cair em pecado. Por fim, resumindo, o que o povo acabou fazendo? Acabou fazendo alianças com outras nações. Nessas alianças aí teve problemas internos, problemas externos. Depois da morte do rei Salomão foi dividido aí em duas tribos, né? Então a tribo do sul e a tribo do norte. A tribo do norte com 10 tribos e a do sul com 2. Foram levados em cativeiros, foram presos, levados em cativeiros. Por quê? Por causa da desobediência. Eles já não estavam mais seguindo as leis que Deus tinha deixado através de Moisés. E nós vimos também que após aí um período longo, apenas 2 tribos voltaram para reconstruir Jerusalém. Então foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, por isso que hoje são chamados de judeus, por causa da tribo de Judá, certo? Então eles voltaram para reconstruir Jerusalém. Tiveram muitos problemas, foram perseguidos, né? Teve vários conflitos internos, conflitos externos aí por causa da reconstrução de Jerusalém. Por fim, eles terminaram essa reconstrução, restabeleceram toda a cidade, o muro da cidade. Lembrando que naquele período, uma cidade que tivesse condições financeiras de fazer um muro ao redor dela, ela seria uma cidade mais protegida, uma cidade fortalecida. Ela tinha apenas um portão, uma única entrada, por onde todos tinham que entrar por essa entrada. Então ali, tanto os habitantes como ali quem governava Jerusalém tinha controle de quem entrava e de quem saía dentro da cidade, né? Então a cidade foi reconstruída. E daí, Jerusalém sendo reconstruída, Deus estabelece aí o contato com o povo volta a buscar a Deus, a seguir os mandamentos. Muitos tiveram que desfazer sua família. Por quê? Porque casaram com mulheres e de outros países, e assim como as mulheres israelitas casaram com homens de outros países, enfim, tiveram que mandar sua família embora. Por quê? Porque estava contra a lei de Deus, estava contra os mandamentos que Deus tinha deixado para eles. E aí se restabeleceram uma nova vida, uma nova família. Então eles reconheceram que estavam vivendo aí em pecado, estavam vivendo na desobediência em Deus e resolveram consertar tudo isso. Não foi fácil. Imagina só, aquele tempo o povo ter que desfazer da sua família, né? Mas com o amor de Deus e como eles estavam totalmente vivendo a vida em desobediência a Deus e distante, então resolveram se retratar com Deus aí. E claro que aí Deus foi cuidando do povo e abençoando até a vinda de Jesus Cristo.
Então, nós vemos aí vários pontos que aconteceu na lei de Moisés. Sacrifício de animais eram feitos sempre para que os pecados fossem perdoados, mas não eram esquecidos. E Deus tinha prometido para o povo que faria uma nova aliança. Por quê? Porque o próprio povo acabou aí anulando a primeira aliança por causa da desobediência. Então Deus acabou mandando o seu filho Jesus, ele veio, se entregou, e ali na cruz ele fez uma nova aliança. Então nós estamos fazendo a comparação como que era a antiga aliança com a aliança de Jesus, a nova aliança. Então nós paramos aí no ponto 5, ponto 6, como que era feito o sacrifício, né? O sacrifício no ponto 5 era feito através de quê? De animais, touros ou bodes. Então eram feitos através de animais, eram sangue de animais que eram sacrificados e derramados para perdão dos pecados. E nós vimos que a nova aliança é uma aliança superior à primeira aliança, é uma aliança eterna, uma aliança que não tem fim. E o sacerdote é um sacerdote supremo, é um sacerdote superior. Então, tudo é superior à primeira aliança. E com um ponto muito importante, esta segunda aliança aí foi estendida para todos os homens, todas as nações, sem nenhuma distinções. Então foi dessa maneira que Deus aí acabou revelando qual que era o seu propósito, ou qual que é o seu propósito ainda nos dias de hoje. E na nova aliança, aí, o ponto 6, que nós lemos na aula passada, 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20, que na nova aliança foi necessário fazer um único sacrifício. Jesus Cristo se entregou uma única vez para que pudéssemos ter essa oportunidade de nos converter a Deus, de estar próximo a Deus, de ser chamados como filhos de Deus ou cristãos. Então é através do sangue de Jesus Cristo, como o único cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado, se entregou para que nós pudéssemos nos redimir com Deus. Então, na nova aliança, o sacrifício pelo sangue foi feito por Jesus Cristo. Ele se entregou. Tudo bem até aí? Então, nova aliança, sacrifício pelo sangue de Cristo. Então, ainda continuando a nossa aula, Hebreus capítulo 10, o versículo 11. Vamos abrir lá? Hebreus capítulo 10, versículo 11. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que todavia não conseguem apagar os pecados. Isso. Bom dia, Cleusa. Tudo bem? A Cleusa acabou de chegar. Nós estamos lendo, Cleusa, Hebreus capítulo 10, o versículo 11. Dá para você acompanhar com a gente aí. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Acabei até preenchendo a lacuna aí, mas vamos lá. O que está dizendo ali? Que um sacerdote, ele estará se apresentando. Então, aquele sacrifício que eram feito várias vezes dessa maneira, ela começou a ser feita apenas uma única vez. Então, Jesus se entregou, foi sacrificado, foi crucificado, então uma única vez, tá? Na velha aliança, como que acontecia? Era feito várias vezes. Olha aí o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Então era todos os dias. Todos os dias o povo tinha que ir até o tabernáculo, não era nem templo, mas era tabernáculo, certo? E quando depois foi construído o templo, eles iam até o templo e ali oferecia suas ofertas. E tinha que ter sempre um sacerdote ali em plantão. Eles receberiam essas ofertas e faziam o sacrifício aí pelo pecado do povo. Olha aí. O que o sacerdote fazia? Ele exercia o serviço. Então, era muitas vezes. Era várias vezes ao ano e o mesmo sacrifício. E esse sacrifício de animais, esse derramamento do sangue de animais, não removia os pecados. Apenas Deus acabava perdoando, mas não removia.
o pecado ele permanecia no povo de Israel. Porém, o povo todos os anos ou todos os dias os sacerdotes recebiam esses sacrifícios, né? Claro que não ia todo mundo no mesmo dia. Então foi feita uma escala. Então cada dia aí uma tribo, cada semana, enfim, eles fizeram uma escala aí, uma organização para que tudo isso pudesse acontecer. Então todo o israelita tinha que comparecer perante o sacerdote e levar um animal aí para oferenda de sacrifício, tá? Para fazer o sacrifício aí. Então, esses animais eram sacrificados para que os pecados fossem perdoados, mas jamais seriam esquecidos. Jamais seriam esquecidos, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Acho que travou aí a... Estão me ouvindo bem? Deu uma travada Sim. na aula. Então, né? Não, dá para ouvir. Só o slide que parou aqui no Hebreus 10, parou? 11. Tá, Não aparece a lacuna. Tá, eu vou mudar aqui só vou mudar para o celular, porque aí melhora. Deixa eu ver aqui que eu consigo... Deixa eu tentar conectar aqui. Só conectar aqui porque travou mesmo. O slide parou aqui. Só um minutinho. Transferir para esse aplicativo. Eu vou mudar de... Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tive que mudar aqui de aparelho porque o outro deu uma travada. Se eu consigo passar o slide aqui. Bem, mas aí nós vamos continuando a nossa aula. Mas enquanto isso, tá? abre comigo lá o versículo 12. Lê para nós aí o versículo 12 do livro de Hebreus. Aí. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Isso. Na nova aliança, nós vemos que Jesus Cristo aí, ele ofereceu um único sacrifício, uma única vez. Então, analisando bem essa passagem, não há necessidade de ficarmos fazendo vários sacrifícios, ou sacrifícios para isso, sacrifícios para aquilo, porque Jesus já fez por nós. Ele se entregou por nós, ele fez um único sacrifício. Então, assim, se Jesus já fez um único sacrifício, o que basta a gente fazer hoje? Obedecer. Obedecer os seus mandamentos, seguir e colocar em prática. Então, todos nós hoje somos um sacerdote. Quem que é um sacerdote? Ou profeta? É aquele que leva a mensagem. Qual que é a mensagem? A mensagem dada por Deus. Esse era o papel do sacerdote. E Jesus veio como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele, somente ele poderia entrar até onde a arca da aliança ficava, lá dentro do tabernáculo, ou do templo, depois da construção. Então, no templo existia um lugar lá no fundo, e somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano ali. E ali ele fazia a expiação pelo pecado de toda a nação. E Jesus veio como esse sumo sacerdote, fazendo esse sacrifício uma única vez, se entregando uma única vez, para que todos pudessem ter essa remissão com Deus. Então, ele nos deu essa oportunidade. Não há necessidade de estar fazendo vários sacrifícios, mas sim obedecer a palavra de Deus e colocar em prática.
Então, deixa eu abrir aqui o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados. E hoje ele está sentado onde? À destra de Deus. Então, na nova aliança, nós vimos que na velha aliança era oferecida em várias ou muitas vezes os mesmos sacrifícios. E na nova aliança, Jesus se ofereceu de que maneira? Quem gostaria de responder para nós aí? Deu a vida dele, o sangue dele. Isso, pela vida dele, o sangue dele. Mas nós vimos que na velha aliança eram várias vezes que eles tinham que oferecer sacrifício. E de acordo com o versículo 12 da nova aliança, como que foi o sacrifício de Jesus? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o quê? Um único sacrifício. Isso, um único sacrifício. Então, Jesus já fez o sacrifício. Os israelitas, eles tinham que ir todos os dias. Claro, era feita uma escala para oferecer sacrifício. Agora, isso era na antiga aliança. Então, eles tinham que ir levar esse sacrifício e oferecer o sacrifício. Agora, na nova aliança, não. Jesus já fez isso. Então, se Jesus já fez um único sacrifício, há necessidade de ficarmos fazendo sacrifícios? Não. O que nós devemos fazer é nos converter a Deus, a Jesus e seguir os seus mandamentos. É isso que nós devemos fazer. E colocar em prática. O que seria colocar em prática? É todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu devo falar da mensagem de Deus, do amor de Deus para as pessoas e mostrar Jesus, apresentar Jesus como Senhor de todas as coisas. Vamos lá. Volta comigo no capítulo 8 aí do livro de Hebreus. O versículo 13. Versículo 13. Lê para nós aí. Alguém vai ler? Quer que eu leia? Se Deus fala de uma aliança nova e que ele declara antiquada a precedente, ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Isso. Se Deus vem falando com o povo dessa nova aliança, e ele já fez essa nova aliança, ele colocou em prática a nova aliança, então o que vai acontecer com a velha? O que aconteceu com a velha aí? Ela ficou antiquado, né? Ficou envelhecido, ultrapassado. Isso. Então, lembre, nós estamos, ela hoje é apenas uma sombra, né? Antiquada, velha. Não tem mais serventia. Se ela não tem mais serventia, então nós devemos estar seguindo ela? Não. Nós devemos estar seguindo os mandamentos de Jesus Cristo, que é a nova aliança. A nova aliança está em quem? Está em Jesus. Não está na lei de Moisés. A lei de Moisés já passou. Agora nós estamos vivendo a nova aliança. Nós estamos vivendo na era da graça. Estamos vivendo na era de Cristo, como cristão. Então a velha aliança, ela se tornou-se antiquada, isso mesmo, envelhecida, antiga, velha. Por quê? Porque Deus já fez nova todas as coisas. Quando ele fez nova todas, é todas as coisas. Então, toda aliança. Volta comigo lá no livro de Hebreus. Abre o livro de Hebreus, capítulo 24. Hebreus não, desculpa, Mateus. Mateus, capítulo 24. O versículo 35. Quem gostaria de ler para nós? Eu vou ler. Mateus 24, 35. O céu
e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Quem está falando aqui? O próprio Jesus. Então tudo vai passar. Quando ele está falando o céu e a terra vai passar, o que ele estava querendo dizer? Que, olha, vai passar uma geração, duas, um ano, vários anos, né, décadas, e assim por diante. Milênios, já estamos no segundo milênio aí. E só que as palavras de Jesus permanecerão sempre as mesmas. Por quê? Porque ela é eterna. Ela é eterna. Ela faz parte da nova aliança, ou ela é a nova aliança. Então, veja bem, preenchendo a lacuna, a nova aliança ela vai durar até quando? De acordo com a leitura. Para sempre? Para sempre. A nova aliança ela dura para sempre. Enquanto Jesus não voltar, ela vai estar durando. Então, a nova aliança ela dura para sempre. Por que que houve a necessidade de Deus fazer essa nova aliança? Lembra? Porque o povo acabou descumprindo a antiga aliança. Eles quebraram a aliança que fez com Deus. Por isso que Deus fez uma nova. Mesmo que, vamos lá, quando Deus restaurou Jerusalém, o povo voltou para reconstruir Jerusalém. Então eles voltaram para sua terra, para sua pátria. Porém, como o coração do homem é de pedra, o homem ia estar sempre se desviando da presença de Deus. Quando Jesus foi crucificado, já estava totalmente se desviado do caminho de Deus. Ele tinha anulado totalmente, estava tentando seguir o quê? O que ele já tinha anulado. Então Deus fez uma nova aliança aí, e essa aliança ela é para sempre. Vamos lá para o livro de Gálatas. Capítulo 3. Lê para nós ver o versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Isso. Perfeito. Então, olha lá. Está dizendo aí. É evidente. Se é evidente, é verdadeiro. É algo que devemos cumprir. Então, olha aí. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque a lei, ela obriga o homem a fazer algo. Só que quando o homem faz esse algo sendo obrigado, Deus perdoa, mas porém os pecados não são removidos. Então por isso que eles tinham que sempre fazer o sacrifício. Olha Abraão. Abraão, para sair do meio da família dele, ir para um lugar que ele não conhecia, já de idade avançada. Por que ele foi? Porque ele teve fé em Deus. Ele sabia que Deus estaria cuidando de tudo, de todas as coisas, certo? Então ele confiou totalmente em Deus, é a fé. Então justo viverá pela fé. Abraão viveu peregrinando na terra pela fé, esperando em Deus algo melhor. E Deus sempre teve algo melhor e superior. Então, preenchendo aí a velha aliança, ela não o que diante de Deus? Versículo 11, ela não o quê? Ninguém é justificado. Então, ela não justifica ninguém diante de Deus. A velha aliança não justifica ninguém diante de Deus. Olha aí, ó, é evidente que pela lei, ou a velha aliança, ou o Antigo Testamento, ninguém é justificado diante de Deus. A justificação vem através de Jesus Cristo.
que nos justifica diante de Deus, que nos purifica, se nós realmente aceitarmos. Tudo bem até aí? 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. O versículo 11. Quem gostaria de ler, fica à vontade. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Isso. Vamos lá. Vamos para o autor desse livro. Paulo, foi o autor do livro. Ele está escrevendo para os cristãos lá da cidade de Corinto, né? Então, os coríntios, ele escreveu. E o que ele está falando aqui? Olha, vocês estão vivendo uma nova vida. Para nós entendermos um pouquinho a história dos coríntios, lá como as outras cartas, Coríntios era uma cidade onde existia um templo, um grande templo, que tinha uma deusa, e todos veneravam essa deusa e esse templo. E os cristãos ali, as pessoas, os judeus que tinham se passado ou tinham se transformado em cristãos para seguir Jesus, cristão é aquele que segue a Cristo. Eles estavam tentando seguir a Cristo, mas manter o seu relacionamento ou os seus costumes que tinham com a outra religião que existia na época. Então, o que o Paulo está falando para ele? Olha, se vocês é uma nova criatura e estão em Jesus, na nova aliança, vocês têm que viver em nome de Jesus. Vocês têm que deixar seu velho homem ser uma nova pessoa. Então, isso é o que Paulo está alertando esses cristãos ali do primeiro século em relação à nova aliança. Por isso que ele diz assim, ó, se a gente for pensar bem, a pergunta aí, ela tem várias lacunas para preencher. Acompanha comigo a leitura. Versículo 11. Tais fossem alguns de vós, mas vós vos lavastes, vírgula, mas fostes santificados, vírgula, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Para preenchermos a lacuna aí, como que ficaria? A nova aliança, na nova aliança, o que acontece com o homem? Ele foi o quê? Mas vos Lavados. lavados. Isso. Então, na nova aliança, né? A nova aliança, ela lava, ela limpa. E que mais? Continuando preenchendo aí? Santificados. Ela santifica. Ela santifica. Então, ela lava, ela santifica. E o que mais? Justificados. Isso. E justifica em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo perante a Deus. A velha aliança não justificava ninguém. Por que que não justificava? Porque os israelitas tinham que sempre estar oferecendo sacrifícios de animais para que os pecados fossem perdoados. Mas na nova aliança, não. Jesus, ele nos lava, nos santifica e nos justifica diante de Deus. Então, quando ele nos lava, nos santifica e nos justifica, ele perdoa os nossos pecados e jamais vai lembrar dele. Essa é a promessa. Então, se eu errei e pedir perdão para Deus, se eu errei, cometi um ato, me arrependi, errei, confessei a Deus, pedi perdão e senti no coração esse alívio, não tem necessidade mais de eu ficar pedindo perdão pelo mesmo erro. A vida segue para frente.
A não ser que se eu continuar persistindo no mesmo erro. Se eu continuar persistindo no mesmo erro, a palavra nos chama de hipócrita. A palavra diz que nós somos, como fugiu a palavra agora que eu ia falar, mas se eu ficar batendo no mesmo erro, na mesma tecla, ela me chama de burro, o que você está fazendo? O que Deus vai pensar da gente? Se eu já te perdoei e esqueci, para que você vai ficar me lembrando? Eu não estou lembrando, e por que você vai ficar me lembrando? Então a vida segue para frente. Na nova aliança nós somos lavados, somos santificados, somos purificados, e isso nos justifica perante Deus. Para chegar na presença de Deus, temos que ser justificados. Temos que ser lavados, santificados e justificados. Volta comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10. A palavra nos chama de tolo quando nós persistimos no mesmo erro. Estamos sempre lembrando a Deus. Hebreus capítulo 10, lê para nós aí o versículo do 1 até o 4. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Isso. Olha bem a leitura. Ela deixou bem claro para nós, né? A lei, ela é o que? É uma sombra. Ela já se passou. Então, ela não tem mais validade. E o sangue de animais, ela não remove os pecados. E eram feitos de ano após ano. Todos os anos, os israelitas tinham que levar um animal e oferecer como sacrifício. Agora, olha aí o versículo 2. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação. Então, todos os anos, todas as vezes que os israelitas levavam um animal para ser sacrificado, estavam lembrando dos seus pecados, seus erros. Deus acabava perdoando, mas não era esquecido, eles tinham que cumprir todos os anos essa missão. Então, o que acontecia na velha aliança? Ela não preenchendo a lacuna aí, o que ela fazia com o pecado? Ele não era esquecido, né? Ele era perdoado, mas não era esquecido, Isso, ele não era removido, né? removido. Isso, então, ele não era removido. Então, a velha aliança não remove pecados. Por quê? Olha o versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, se faz recordação de lembrança, ele não era removido. Quando você remove alguma coisa, vamos usar um exemplo bem prático, o celular. Se você chegar no celular e pagar uma mensagem, o que vai acontecer? Você não vai ter mais acesso a nenhuma dessa mensagem. Ela vai sumir. Ela foi apagada. A velha aliança não apagava. A nova aliança, ela apaga. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. É isso que está dizendo aí. Essa é a diferença da velha aliança. Lê para nós aí versículo 16 e 17.
Eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Isso. Olha só aí. Na nova aliança, o que Deus está dizendo? Que a lei dele estará gravada nos corações. Todos conhecerão a Deus. Mas nem todos, infelizmente, vão estar seguindo e obedecendo. Mas olha só aí, ó, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Em Jesus, Deus está prometendo esquecer o pecado para sempre. Ele não vai te cobrar mais pelo pecado se você não continua cometendo. Desde que haja uma conversão sincera e se arrepende e se converte a Deus e aceita Jesus, ele está prometendo que ele não vai lembrar mais. E às vezes muito perguntam, mas o cara era um assassino. Ah, ele era um assassino, se ele se converteu, mudou de vida, não mais é, Deus não vai cobrar aquilo mais dele. Deus vai cobrar o que ele vai estar praticando de agora para frente. Então ele tem que procurar viver na graça. Só que nós homens fazemos? Nós acabamos condenando essa pessoa. Ah, a pessoa era um assassino, ela sempre vai ser um assassino. Se Deus perdoou ela, se ela se arrependeu e voltou e não pratica mais porque se tornou um cristão, Deus perdoou a pessoa. Ele perdoou, ele não vai ficar lembrando, o cara era um assassino. Opa, não é assim. O cara é um cristão. Se ele está perseverando diariamente, Deus está se alegrando com isso. É uma alma que vai alcançar a salvação. Se ele permanecer firme até o fim. Esse é o propósito. E perante Deus, tá? Todo pecado é pecado. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, mas é uma mentiria do bem. Não existe mentira do bem. Mentira é mentira. E mentira é pecado. Nem que ela seja uma mentira do bem de acordo com o que nós dizemos. Todo pecado é pecado. Existe sim pecado para morte, que leva para a morte, que não tem solução. Deus jamais perdoa. Um exemplo é quando a pessoa tira a sua própria vida. Esse é um exemplo de pecado que leva para a morte. Porque Deus não dá o direito de ninguém tirar a vida de ninguém. Muito menos a nossa própria. Se nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus, quem somos nós para tirar a nossa vida? E, principalmente, a vida dos outros. Não somos nada e nem ninguém. Mas o nosso coração está convertido. Nosso coração está pervertido, na verdade. É um coração de pedra. Então, se um assassino, um ladrão, ele se resolve se converter, seja quem for, tá? Esse é só 2 exemplos, mas tem vários exemplos. Se realmente se converte a Deus e não pratica mais, Deus não vai ficar cobrando ele daquilo que ele fez. Porque ele se tornou uma nova pessoa, um novo homem. A vida segue dali para em diante. Então, de acordo com essa leitura aí, preenchendo, na nova aliança, os pecados serão... Pecados serão o quê? Perdoados para sempre. Isso. Serão perdoados, serão esquecidos, né? Pode colocar perdoados, esquecidos, ou esquecidos para sempre. Deus não vai ficar lembrando mais. Além de ter o pecado perdoado, ele vai ser apagado, esquecido para sempre. Não é coisa assim de uma semana ou de um dia, não, é para sempre. Ele não vai ficar mais cobrando por causa daquilo. Volta comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 31. Versículo 16. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós aí. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade com um pacto perpétuo. Vamos analisar bem essa leitura aí, em relação ao sábado. Eu devo ou não guardar o sábado? E aí?
Olha bem, porque pelo que os filhos de Israel, eu não sou israelita, não sou filho de Israel, de nenhum israelita, nem judeu. Até os próprios judeus no primeiro século, não todos, é claro, se converteram ao cristão. Por quê? Porque eles realmente reconheceram que a lei de Moisés, os profetas, os salmos, falavam da nova aliança, falavam do Messias, e eles aguardavam a vinda do Messias. E o Messias veio, que foi Jesus Cristo, que ainda continua vivo. Então, os filhos de Israel, eles tinham que guardar o sábado. Eu tenho que guardar o sábado? Não. O próprio Jesus deu vários ensinamentos sobre o sábado. No livro de Mateus fala muito, o livro de Marcos fala também, e o livro de Lucas fala. Jesus falando sobre o sábado, que ele é o Senhor do sábado. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus descansou? Descansou. Só que ele nos chama para vivermos uma vida diariamente com Deus. Então, todos os dias nós devemos preparar um tempo para conversar com Deus, para ler, para estudar, todos os dias. Reconhecemos, sim, que esse calendário que nós vivemos nos dias de hoje foi um calendário criado pelos romanos. Ele permanece até hoje. Sim. Mas veja bem, Jesus apareceu para os apóstolos sempre no primeiro dia da semana, depois que ele ressuscitou. E ali ele acabou instituindo a ceia, deixando como memorial. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas olhando a lacuna aí, na velha aliança, os judeus guardavam o quê? Qual o dia que eles guardavam? Eles guardavam o sábado. Eles tinham que guardar o sábado. Porque a lei de Moisés pedia para eles, ou ordenava que eles guardavam o sábado. A lei de Moisés ordenava que eles guardavam o sábado. Vamos para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o versículo 7. Lê para nós quem gostaria de ler aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Isso. Então, quando que eles estavam se reunindo ali? Primeiro dia da semana, com o fim do quê? De partir o pão. Está falando da ceia. Ó, os livros de Mateus, deixa eu achar aqui. O livro de Mateus, no finalzinho dele, e acho que nós já lemos algumas passagens referentes a esse ponto, mas eu vou abrir aqui, ó. Capítulo 28. Lá diz assim, ó, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Foi quando Jesus ressuscitou. Essa história está falando aqui, contando quando Jesus ressuscitou e elas foram no sepulcro. Aí continua a leitura aí. Está no versículo 20, o versículo 18, ele fala assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele continua dando as instruções. Todas as instruções, abre comigo lá em Marcos capítulo 16. Marcos 16.
Olha o versículo 1 aí, acompanha comigo o 1 e o 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Mateus está contando aí o ocorrido, quando as mulheres foram até o túmulo. Marcos está contando o mesmo ocorrido, afirmando o mesmo dia. Ponto importante aí. Mateus e Marcos, tá? Eles escreveram, tá totalmente assim, um lugar do um distante do outro. Para a gente ter uma ideia, só para a gente ter ideia da diferença aí dos evangelhos, o livro de Mateus, ele foi escrito especificamente para os judeus, apresentando Jesus como filho de Deus, e a figura dos judeus era o leão, como o leão de Judá. Era uma figura, esse leão era a figura da tribo de Judá. Eles tinham bandeira, cada cidade tem a sua bandeira. E em cada bandeira da cidade tem o seu desenho, tem a sua marca, o seu logo. Então, quando você estiver lendo aí Mateus e outros, sempre vai falar o leão de Judá, leão da tribo de Judá. Por quê? Porque era o símbolo dos judeus. Marcos, ele escreveu para os romanos, os cristãos de Roma, os romanos, apresentando Jesus como servo. Como servo é aquele que serve. Os romanos tinham figura, símbolo deles era um boi. Por isso que ele apresenta como um boi, o servo, bom e fiel. No livro de Lucas, ele escreveu para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. Porque os gregos, eles adoravam o homem. Eles adoravam a imagem de homem. Até então que o imperador dos gregos, eles eram considerados como Deus. Então ele apresenta, Lucas está apresentando Jesus como filho do homem aos gregos. Ele fala muito do rosto do homem. E João? João está escrevendo para a igreja, para os cristãos. Igreja de Jerusalém. Para os judeus convertidos ao cristianismo que esperavam o Salvador, o Messias. Ele apresenta Jesus como o Salvador. Qual que era a figura deles? Era a águia. Ele apresenta Jesus como uma águia. Então, cada livro desse foi direcionado para uma nação, para cristãos de uma nação, e ali ele usava os símbolos e o que aquela nação conhecia para estar apresentando Jesus. Então, essa é a diferença das palavras. Quer dizer, um estava em Jerusalém, outro estava lá em Roma, outro estava lá no meio dos gregos, e João, ele cuidava das igrejas da Ásia, 7 igrejas, está lá em Apocalipse. Então, esses 4 evangelistas, eles estavam em locais diferentes. A diferença é que um dá mais detalhes do que o outro. É como assim, vamos lá. Estamos eu e o Gaspar, a Cristiane e a Cleusa, nós 4 em um lugar, no mesmo lugar. E ali nós presenciamos um acidente grave, nós 4. Quando eu volto para minha casa, eu vou contar o acidente do jeito que eu vi, com as minhas palavras. Quando o Gaspar volta para a casa dele, ele vai contar o mesmo acidente com as palavras dele. Às vezes ele vai falar coisa mais do que eu falei. A Cleusa vai fazer a mesma coisa e a Cristiane também a mesma coisa. Então, todos os 4 contando do mesmo evento, cada um da sua maneira.
Uns é mais detalhista, outro é menos detalhes, né, contra menos detalhes, e assim por diante. Porém, é o mesmo. Então, tanto aí, ó, pegamos aí ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão estar falando que quando que Jesus apareceu? Primeiro dia da semana. Se a gente olhar no Marcos, como nós estamos abertos o livro de Marcos 16, tá? O versículo 9 diz assim, ó, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana. Finalmente, versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Então, veja bem, tudo começou no primeiro dia de manhã, quando foi à noite, eles estavam reunidos, porque não deram crédito, e Jesus aparece no meio deles. E ali eles partem o pão. E Jesus aí dá instruções. E nós vemos que o apóstolo Paulo está dando instruções qual dia para estar se reunindo e partindo o pão. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, aí tem instruções que Paulo está dando para a igreja. Ele começa assim, eu recebi, de acordo, conforme eu recebi do Senhor. Então, olha só. Depois de Jesus ressurreto, que escolheu a Paulo para ser seu apóstolo, para os gentios, quer dizer, para nós. Então, Paulo foi escolhido para trazer a mensagem para nós, que nós somos gentios. Mas hoje nós somos cristãos. Mas nós viemos de uma descendência dos gentios. Quem que eram os gentios? Eram as outras nações. Qualquer outra nação era gentio. Somente os israelitas que não, que eram israelitas, os judeus, que eram o povo escolhido por Deus. Os outros eram gentios. Então, e hoje? Existem os cristãos e os não cristãos. E dentro do cristão existe os judeus que não aceitaram Jesus. Então, dentro dos cristãos, existem pessoas que falam que é cristã, mas na prática não é. Igual os judeus. E igual os israelitas, que diz que eram israelitas, porém não eram israelitas. Eram israelitas apenas porque eram descendentes israelitas, mas não seguiam as leis. E assim por diante. Mas vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 7. Né? No Novo Testamento, os cristãos se reúnem quando? No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Agora, quando que a aliança de Jesus começou a, ou passou a vigorar? Quando que ela começou a ter validade? Vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, lê para nós do 15 ao 17. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Isso. Agora, a gente consegue entender o propósito de Deus, porque que Jesus foi morto na cruz. Jesus tinha todo o poder de não ir. Mas nós sabemos muito bem que quando uma pessoa hoje faz um testamento, ela faz o testamento, ela prepara tudo preparado. Esse testamento só vai ter validade depois que ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, não tem nenhuma. Então Jesus, ele viveu e cumpriu toda a lei. Enquanto ele estava vivo, o que prevalecia era o Antigo Testamento, era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés. Quando Jesus foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou, aí o Novo Testamento passou a ter validade, passou a ter vigor. Foi lá na cruz, com a morte de Jesus, que o Novo Testamento passou a ter validade.
Só que esse Novo Testamento tinha que ser colocado em prática. Então, vamos lá. Se uma pessoa fez um atestado, ela morreu. O que os herdeiros vão fazer? Vão pegar esse testamento e vão colocar em prática. O que é colocar em prática? Vão no cartório, vão procurar advogado, vão ver o que tem, vão repartir a herança que tem, que ficou. E vão colocar em prática. E na lei de Jesus? Tem que colocar em prática. Então, olha bem a leitura aí. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, Jesus morreu. Então começou a nova aliança. Novo Testamento. Por isso que as Escrituras é separada em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo já diz tudo. Antigo ou Velho Testamento já diz tudo. Antigo é velho. E novo? É novo. Uma nova vida, novo ser. Uma nova fase da vida. Então, já foi dividida aí as Escrituras em dois tópicos, justamente para a gente ver realmente, dar crédito nisso. Velho Testamento e Novo Testamento. E nós vivemos no Novo Testamento. Versículo aí 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, que era o sangue de animais. Então, da mesma maneira que Deus usou para introduzir o Velho Testamento, né, a primeira aliança com o povo, foi através usando o sangue de animais. E em Jesus? Novo Testamento? Sangue de Jesus Cristo. Então, a partir de qual momento entrou em vigor a lei de Cristo? Aí vem a pergunta. Em qual momento começou a vigorar a lei de Cristo? A partir da sua morte? Isso. A partir da morte de Cristo, isso mesmo. Aí começou a valer o Novo Testamento, a nova aliança, onde se tornou tudo novo. Deus fez renovação com tudo. A diferença é que Deus estendeu essa nova aliança para todas as nações. Nós lemos lá o livro de Marcos, depois que Jesus apareceu à noite para os apóstolos, o que ele fez? Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ide a todo o mundo e pregai o evangelho. Então, não fez mais distinção de nações, de raça, nem de cor, nem de idade, nem de nada, nem de sexo, nem de nada. Todos, toda criatura que tem entendimento de conhecer as Escrituras. Então, essa foi a ordem dada. E fazer discípulos. E os discípulos têm que continuar esse trabalho. Cristo nasceu, ele viveu debaixo da lei de Moisés. Quando ele morreu e ressuscitou, aí começou a nova aliança. No Novo Testamento. Volta em Hebreus capítulo 1. Lê para nós versículo 1 e o 2. O livro de Hebreus, nós sabemos que é um autor desconhecido, porém muitos aí atribuem ele ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é um dos homens que tinha um grande conhecimento tanto do Velho Testamento como do Novo. Observação, eles não tinham o Novo Testamento ainda escrito ou formado, tinham algumas cartas que receberam, que formou o Novo Testamento. Lucas também tinha um grande conhecimento do Antigo e do Velho, assim como outros. Então, assim, nós não temos, o autor ainda é desconhecido, mas muitos atribuem ao apóstolo Paulo, que não é concreto, tá? Por causa do conhecimento. O livro de Hebreus, ele nos traz o conhecimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele nos traz uma comparação dos dois. Lê para nós aí versículo 1 e 2 de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isso. Veja, Jesus estava com Deus desde o início, quando Deus criou todas as coisas, tudo, o mundo, as pessoas, animais, as plantas. Ele estava desde o início. E Deus colocou ele como herdeiro.
está sentado ao seu lado ali, de todas as coisas. Nós vimos que Deus, desde quando o homem caiu, ele vem conversando com o homem de várias maneiras, ele vem mudando. Você lembra que nós vimos que Deus conversava pessoalmente com Adão e Eva? Depois Deus começou a conversar com sonhos, começou a aparecer com sonhos ou vozes, né? E quando ele chamou Abraão, o Abraão ouviu uma voz, ele aparecia como uma forma de anjos em forma de pessoas para falar com Abraão e assim por diante. Depois que o povo estava, depois da morte dos patriarcas, Deus foi usando profetas, sacerdotes para falar com o povo. Quando o povo estava no deserto, Deus usou Moisés para falar com o povo. Quando o povo estava na sua terra já prometida, Deus foi usando profetas, juízes, profetas, reis, para falar com o povo, e assim por diante. Hoje, Deus nos fala através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. E através dele, que nos deixou por escrito. É isso que nós temos em mãos hoje, a palavra de Deus. A Bíblia ela é conhecida como a palavra de Deus, a palavra da salvação, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque ela contém a palavra de Deus. Ela contém o propósito de Deus. Se as pessoas querem conhecer a Deus, a palavra e o propósito, tem que ler as Escrituras, tem que estudar as Escrituras e colocar em prática. Só assim para se conhecer a Deus. Ah, eu conheço a Deus, mas você lê as Escrituras? Não, mas eu conheço a Deus. Você não conhece a Deus. Vai conhecer a Deus através das Escrituras. Jesus, o único caminho. Então, preenchendo aí na lei de Moisés, Deus falava com o povo através de quem? Dos profetas. Isso, dos profetas. O que é um profeta? O profeta é aquele que recebia a palavra de Deus e transmitia para o povo ou diretamente para um rei. Não era qualquer pessoa. Deus escolhia essa pessoa desde pequeno, desde o nascimento. Essa pessoa era preparada para isso. Para os judeus, o homem ele era preparado após os 30 anos de idade, ele já era capacitado para estar assumindo aí um papel de profetas e algo assim, sacerdote, enfim. Então, era uma pessoa preparada por Deus. Ele falava através dos profetas. Na lei do Novo Testamento, Deus fala através de quem? Seu Filho Jesus Cristo. Isso, através do seu Filho Jesus Cristo. E é para sempre. No Antigo Testamento eram vários profetas. Enquanto o profeta morria, vinha outro. Há um ponto interessante, tá? Se a gente pegar todos os profetas, Jeremias, Isaías e assim por diante, muitos deles viveram na mesma época. Porém, como a nação tinha se dividido em duas tribos, tribo do norte e tribo do sul, então um profeta vivia no meio da tribo do norte, a outra no meio da tribo do sul. Eles viveram, dois em dois viveram aí na mesma época, porém cada um em um lugar, levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Deus para o povo. Abre comigo no livro de João. João, capítulo 14. Lê para nós versículo 6. Quem gostaria de ler? 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras é do próprio Jesus Cristo. Ele falando que o único caminho é Ele. Não existe outro caminho, não existe outra pessoa para interceder. Não existe outro meio para falar com Deus hoje. Antigamente no Velho Testamento Deus usava profetas. Deixa eu ver, tem alguém tentando entrar aqui na aula, deve ter caído. Deixa eu só ver aqui. Cristiane caiu.
conexão da Cristiane tinha caído. Então, Deus usava profetas para falar com as pessoas, com o rei, com o seu povo, no Antigo Testamento. E nós vemos que no Novo Testamento, Deus fala através de Jesus Cristo, ele fala até hoje ainda. Deus não colocou outro intermediador. Quem está presente em nossa vida hoje é o Espírito Santo, que nos comunica com o Espírito de Deus, e ele leva as nossas súplicas, e a gente vai alimentá-lo. Então, de acordo com a passagem de João, o que Jesus está dizendo? Que ele é o que aí? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho. Não existe outro intercessor. Somente Jesus. Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 4. Aí o 11 e o 12. Lê para nós aí, o 11 e o 12. Atos, capítulo 4, 11 e o 12. Esse Jesus, Pode ler. pode ler, Creuza, eu já li bastante. É o 4, 11 e o 12, né? Isso. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso. Ele usa aqui construtor, pedra angular, tá? Porque, vamos lá, para os judeus, quando eles iam construir uma casa naquele período, eles colocavam uma pedra como referência. Aquela pedra, através daquela pedra, saía toda a estrutura da casa. E aquela pedra era a que segurava a estrutura da casa. Nos dias de hoje, nós usamos o alicerce. Então, se a gente fizer um bom alicerce ao construir uma casa, a casa ela vai ser bem fortalecida, bem edificada. Se a gente construir uma casa sem alicerce, ela corre o risco de desabar. Aí começa a criar rachaduras, enfim. Então o autor está usando palavras ou cenários que o povo conhecia, para eles aprenderem e entender a mensagem. E nós vemos aqui que o livro de Atos, tá? Quem que escreveu o livro de Atos? Foi Lucas. Lucas que acabou escrevendo aí. Ele escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos, que seria a continuação de Lucas, escrevendo para o mesmo homem. E esta carta aí, a igreja aceitou, por quê? Porque está contando a história de quando a igreja se iniciou, certo? Então, olha só o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro intercessor. Não existe outro. A minha internet deu uma caída aqui. Deixa eu ver se ela retornou. A internet deu uma caída aqui, gente. Mas aqui. Agora restabeleceu. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Continuando aí. Tá? Abre comigo. Vamos preencher a lacuna aí. A lacuna. Vou só passar o slide aqui. Preencher a lacuna.
acabou voltando aqui o slide para trás. Nós temos que seguir para frente. Não para trás, né? De acordo aí com Atos 4, 11 e 12, não há salvação a não ser em quem? Quem que é o único salvador aí? Cristo. Jesus, né? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Podemos continuar? Sim. Sim. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 9. Versículo 15 nós já lemos, certo? Eu vou relembrar ele aqui, tá bom? Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança. Então, Jesus é o quê? Ele é o quê? Jesus é o entre Deus e homens, que ele é? Mediador. Mediador. Olha só o versículo 15 ó, de Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então, quando fala aqui, ele é mediador, está falando quem? Jesus. Então, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, o único. Olha lá, Timóteo, capítulo 2. Volta um pouquinho para trás ainda do livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Aí lê para nós aí o versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso. Então, Jesus é o único. Duas lacunas aí iguais. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. A palavra deixa bem claro que o único mediador é Jesus Cristo. Não existe outro. Abre lá no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Temos tempo, 9 e 26. A Elisete hoje não veio. Ela teve que dar da irmã. Lê para nós aí, João, capítulo 12, versículo 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Aqui é o próprio Jesus falando. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido. Então, as próprias escrituras vai julgar a pessoa que não deu crédito na palavra. O próprio cristão. Então, preenchendo aí, a de Cristo irá julgar no último dia. Quem que irá julgar? Palavra? Isso. A palavra de quem? De Cristo, né? A palavra de Cristo, isso mesmo. A palavra de Cristo irá julgar no último dia. Então, por que eu, então, não vou dar atenção nas palavras de Jesus? Se ela vai me julgar. Então, eu tenho que dar atenção nas palavras de Jesus. Nós sabemos que toda a Escritura são as palavras de Deus. Volta no livro de Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Lê para nós, gostaria. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Jesus está confirmando que sua autoridade
É na onde? No céu e na terra. No céu e na terra. Então, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Se ele tem toda a autoridade no céu e na terra, então eu tenho que seguir os seus ensinos, os seus mandamentos. E não a antiga aliança, mas sim a nova aliança. Porque ela nos apresenta Jesus. Por que o Novo Testamento nos apresenta Jesus? Porque todo o Velho Testamento falou de Jesus. Fala de Jesus. Vamos lá no livro de João, capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. João, capítulo 10, 7, 8 e 9. Pode ler para nós aí. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Até aqui, né? Isso, até o 9. Jesus, ele está fazendo essa comparação aí com o pastor e as ovelhas. Então, assim, se você ou eu, se nós chegarmos no meio do rebanho de ovelhas, a gente não vai ter sucesso nenhum, elas vão sair correndo de nós. Por quê? Porque ela não conhece a gente, não conhece a nossa palavra. Agora, ela sempre tem uma pessoa que cuida delas, essa pessoa é chamada de pastor, pastor de ovelhas. Se essa pessoa que cuida desse rebanho chegar e falar, ela já conhece a voz dele. Então, se o cristão conhece a voz de Jesus e segue, ele vai fazer de tudo para seguir Jesus, para cumprir seus mandamentos. E ele é o único caminho, a única porta para estar entrando no pasto novo e verdejante. Então, Jesus afirmou que ele é o quê? Ele é a da salvação. O que Jesus está afirmando aqui? Ele é a porta Ele da é a salvação. porta, o caminho, a porta, né? Ele é a porta da salvação. Versículo 9, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e achará, alcançará a salvação. É isso que ele está dizendo. É o único caminho. Concluindo aí. Volta comigo lá em Gálatas capítulo 3. Do 10 ao 14. Gálatas capítulo 3. Lê para nós aí do 10 ao 14. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Até o Isso. 14. É o 10, então pode até o 14. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Isso. Perfeito. Naquele período, uma pessoa que fosse pregada numa cruz de madeira era a pior pessoa que existia no tempo conhecido.
Era a pior mesmo, era a pessoa mais suja que existia na sociedade. E Jesus foi comparado com eles, como se fosse um deles, quando ele foi pregado na cruz. Então, por isso que Jesus foi humilhado e ele ficou quieto. Então, veja bem, olha só o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. São todos malditos. E para se livrar dessa maldição, é aceitando Jesus. Porque Jesus nos lava, nos purifica e nos justifica diante de Deus. Então, maldição para os que praticam a lei de Moisés, porque Cristo ele cancelou essa lei. Ele cancelou essa lei na cruz. E deixou um mandamento para seguirmos os ensinamentos dele. Agora, uma observação. Se desprezarmos todo o sacrifício de Jesus, nós estamos desprezando a salvação. Então, o Velho Testamento ele serve para quê? Para nós hoje. Como que o Velho Testamento serve para nós hoje? Como história do povo de Deus, porque a Isso. gente não pode mais seguir ele. Isso mesmo. É uma história do povo de Deus. O Velho Testamento é a história do povo de Deus, porque nós vivemos na graça. Nós vivemos na era cristã, nova era. Nós não vivemos na era da lei de Moisés. Quem vive na lei de Moisés está vivendo o Velho Testamento. Não aceita Jesus. Jesus ele cancelou todo o Velho Testamento, fez uma nova aliança. Então isso inclui guardar o sábado e outras coisas envolvidas na lei. Envolvida na lei. Então o que Deus espera de nós? Obediência. Obediência. Tudo bem até aí? Podemos dar continuidade? Sim. Então vamos falar sobre a importância da igreja. Por que Deus instituiu a igreja? Qual que é a importância? Lá em Gênesis capítulo 12, 1 e 3, lembra as promessas que Deus fez para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias. E essa bênção que Deus fez para Abraão chegou em nós nos dias de hoje. Abre comigo em Gálatas capítulo 3. Vou pegar alguns pontos aqui, tá? Nós lemos alguns versículos aqui. Ele começa assim, ó. Vou ler o versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Para ele estar escrevendo para Gálatas, é porque Gálatas estava fazendo isso, voltando para a lei de Moisés. Estava dando mais crédito na lei de Moisés do que na lei de Cristo. A nova aliança. E eles aprenderam que Deus fez uma nova aliança. Eles aprenderam. E ele continua falando aqui, versículo 6, ó. Versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão, porque Abraão teve fé em Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E essa bênção que Deus prometeu para Abraão chegou até nós hoje. Ela chegou no nosso meio, na nossa era. Então Deus
cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Aí tem uma lacuna para a gente preencher. A bênção de Abraão chegou até nós através de quem? Através de quem que a bênção chegou para nós? De quem que nós estamos falando? De Jesus. Foi Jesus que nos trouxe essa bênção para nós. Porque nós não somos israelitas, nós não somos judeus. Mas a graça de Deus está em nós por causa de Jesus Cristo. Volta comigo lá no livro de Mateus, capítulo 16. Lê para nós o versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. O que ele está querendo dizer aí com essas palavras? Jesus está prometendo que ele estaria instituindo a igreja no coração de cada um. Ele está prometendo que ele estaria vivendo no coração se a pessoa deixar. Ele estaria nos conduzindo diariamente com o Espírito Santo, nos ajudando. Então Jesus está prometendo o quê? Jesus prometeu a igreja. Sobre essa pedra edificarei a igreja. Pedra, coração. Sobre o seu coração, a minha igreja estará estabelecida. Então Jesus está prometendo ali, falando para Pedro, que ele iria estabelecer a igreja. E essa igreja, a igreja estaria em nosso coração para todos aqueles que o aceitassem. Sim, Salvador sua vida. Abre comigo lá em Efésios capítulo 3. A igreja, ela cumpre o eterno propósito de Deus. Os apóstolos são, lá em Atos capítulo 2, ele recebe o poder do Espírito Santo e começa a anunciar. A igreja, ela é estabelecida e está cumprindo o propósito que Deus fez para Abraão. A terceira promessa para Abraão. Efésios capítulo 3. Eu vou pegar alguns versículos aqui para a gente acompanhar, do 8 a 11. Vai comigo aí. Efésios 3, 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis riquezas de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando aos cristãos de Éfeso. Éfeso era considerada uma cidade gentílica. E Paulo foi até ela para levar a mensagem, assim como para as outras cidades também. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Deus não tinha revelado qual era a sua vontade. Ele apenas revelou para Abraão que ele abençoaria, através da descendência, todas as nações. Mas ele não revelou detalhes durante todo esse período. Para que pela igreja, ao versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, através da igreja, que somos nós, e as outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Naquele período, apenas os profetas tinham que levar a mensagem. Hoje não, é o papel da igreja. Se nós somos a igreja, então é o nosso papel. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Em quem? Em Jesus Cristo. O propósito foi estabelecido em Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio, trouxe a mensagem, foi crucificado e ressuscitou. Porque esse era o propósito de Deus. E Jesus veio para que desse essa remissão para todos, todos, todos. Então, olhando a lacuna aí, Paulo diz que ele foi chamado pelo Senhor para manifestar aos gentios o ministério dos séculos, o ministério dos séculos, o quê? O que Deus tinha guardado, ou o que Deus fez? Ele ocultou, olha o versículo 9. Manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos oculto em Deus. O que? Versículo 10 aí. 10. É o quê? Versículo 10 está falando? Para que pela igreja porque através da igreja a multiforme sabedoria de Deus tornaria conhecida todos. Então Deus usa a igreja para levar o conhecimento da tua palavra para todas as pessoas. Quem somos a igreja? Somos nós. A igreja somos nós. Então é nosso papel aprendermos, estudarmos, lermos e levar a mensagem. Tornar a mensagem conhecida. Muitos falam que conhecem, mas nunca leram como que conhecem. Como que você conhece algo que você nunca leu? Você nunca pesquisou? Apenas por ouvir? Não. Temos que estudar e meditar. O professor está cortando, não estou conseguindo entender. A primeira lacuna é o oculto, a segunda é a igreja. Deixa eu só voltar aqui. Diz assim, Deus usa a igreja hoje para levar a tua palavra para as pessoas. Então é de extrema importância que o cristão busque uma leitura bíblica, um estudo bíblico, aprender sobre poder anunciar. Então, é papel do cristão levar a mensagem. Então, é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida de todos. Então, Deus usa a igreja, Deus usa cada cristão para levar a sua palavra para as outras pessoas. Então, é o papel de cada cristão. Esse é o mandamento dado. Então, todo cristão deve ler, estudar a palavra de Deus, conhecê-la e praticá-la. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ali é a primeira profecia que Deus está falando de Cristo. O que está dizendo lá? Vamos abrir lá, Gênesis capítulo 3, vamos relembrar, versículo 15. Quem gostaria de ler para nós? Vou ler. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso. Essa é a primeira profecia que Deus está revelando Jesus. Quando ele fala, porém inimizade entre ti e a tua mulher, tua descendência. A descendência da mulher. Ele já está falando lá da cruz. Que Jesus seria pregado numa cruz, porém, ele trazia a remissão dos pecados e ele trazia aí, deixaria o caminho, ele seria a porta para chegar até Deus. Por quê? Por causa de Satanás, por causa da serpente,
Adão e Eva acabou ficando distante de Deus, porque caiu em pecado. Mas aí Deus fala, através da tua descendência, a descendência da mulher, este ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então a cabeça quer dizer que Jesus seria levantado acima de todas as coisas. É a primeira profecia que está falando de Jesus. No livro de Gênesis 12, 1, 2, é quando Deus chamou Abraão. Deus prometeu fazer um dos descendentes de Abraão uma grande nação. Uma grande nação. É as promessas que Deus fez para Abraão. Aí, só para a gente finalizar aqui, abre comigo em Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quem gostaria de ler para nós? Capítulo 5, versículo do 1 ao 2. Isso. Moisés convocou todo o Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos. Aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Herob. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco que estamos hoje aqui ainda vivos. Isso. Veja bem. O que Deus fez aqui? Ele separou. Quando ele tirou o povo lá do Egito, da escravidão, e o povo chegou até na frente do Monte Sinai, ali Deus deu as leis. E através daquelas leis, ele separou a nação de Israel dos outros povos. Ele acabou separando ali. Porque os israelitas receberam a lei direta de Deus, então eles tinham que seguir. E as outras nações? Eles não deveriam fazer acordo. Então Deus separou os judeus das outras nações, dando-lhes uma lei. Dando-lhes uma lei. Então ele já está preparando aí o povo, já está preparando a igreja para ela ser estabelecida lá na frente. Porque quando ele estabeleceu a igreja, ele estendeu essas bênçãos para todas as nações. Então, primeiro Deus estava formando o seu próprio povo, para depois estar estendendo as suas promessas que ele fez para Abraão. Então, nós vamos terminar por aqui. Tem muito assunto ainda para a gente continuar lá na frente. Então, nós vemos aqui que Deus acabou estabelecendo aí a igreja, a nova aliança em Jesus Cristo. Deus, ele escolheu o povo judaico, os judeus, para cumprir o propósito dele, né? E estendendo para todas as nações através de Jesus Cristo. Então, hoje nós vivemos na graça por causa de Jesus Cristo, nós vivemos na era cristã, então devemos estar seguindo a Jesus Cristo, os ensinamentos dados para ele, dado por ele, que está contida na onde? No Novo Testamento, a nova aliança. Lembrando que a nova aliança começou a vigorar com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Tem que comentar alguma coisa? Então, que Deus abençoe a todos. Chegamos no final de mais uma aula. Aguardo vocês aí na próxima aula, terça-feira. Qualquer coisa estou à disposição. Boa semana para vocês. Bom trabalho aí. Que Deus derrama muitas bênçãos na vida de cada um e na família também, onde vocês estiverem. Amém? Amém. A todos nós. Para todo mundo aí.